Então, eu sou arquiteta de formação e eu tenho uma especialização em acessibilidade e também em arquitetura sustentável. E acabei começando a trabalhar com iluminação LED em 2008 e fiz a pós-graduação em iluminação. Fiz duas pós-graduações, fiz uma em 2008, que me formei em 2010, e depois eu fiz outra em 2015, que me formei em 2016. E eu sempre me preocupou muito essa questão dos impactos daquilo que a gente faz. Então, eu acho que a gente não deve fazer as coisas sem propósito. E já no começo, quando eu comecei a fazer a pós de iluminação, eu comecei a estudar os efeitos da iluminação artificial, porque as pessoas têm iluminado muito, sem se perguntar se aquilo faz mal ou não. E luz artificial faz mal, porque a gente tem o ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano, simplesmente a gente tem um ciclo biológico de produção hormonal no organismo da gente. Então, durante o ciclo claro, que é durante o dia, a gente produz os hormônios do dia e com a luz natural, com a luz do sol. E durante a noite, no ciclo escuro, a gente produz o hormônio da melatonina, que é um dos principais hormônios que a gente tem de regeneração do nosso organismo. E ele, só acontece a produção da melatonina no escuro absoluto. E com o advento da iluminação artificial, que isso tem pouco mais de 80, 90 anos, porque a gente fala em 100 anos que a luz ela foi inventada, mas que tudo começou a ser iluminado mesmo foi depois de 1920, 1930, porque até então era um atributo para pessoas muito ricas. E eu acho que depois dos anos 70 teve um boom de iluminação, e quando entrou a lâmpada a vapor metálico no mercado, foram que os efeitos da poluição luminosa realmente mostraram efeito, porque foi quando a gente começou a ver grandes impactos, principalmente nos insetos. Então, quando a gente fala nessa influência da temperatura de cor da iluminação, é importante a gente entender que toda luz artificial faz mal, que a luz boa é a luz natural. E a gente devia, cada vez mais na arquitetura, investir na iluminação zenital, que é a iluminação natural, evitar essa iluminação artificial e, durante a noite, só adotar a iluminação indireta, porque principalmente o ofuscamento, a iluminação direta, acaba inibindo a produção da melatonina, e aí você acaba não produzindo bem esse hormônio, e você acaba tendo depressão, câncer, tem outras patologias também. Em 2017, a Espanha lançou uma pesquisa que eles mapearam 50 mil residências, e a incidência de câncer da mama e da próstata, e eles viram que realmente, onde tinha maior incidência de luz artificial, tinha maior incidência de câncer. Então, é muito importante a gente entender essa questão da temperatura de cor da luz, que às vezes as pessoas confundem um pouco. E quando a gente tem esse ciclo circadiano diurno, a luz do dia, a gente tem o nosso componente visual, que nosso olho é um fotorreceptor, e a gente tem um fotorreceptor não visual, que é a melanopsina, que ele é um criptocromo, ele é calibrado pela luz azul. Obviamente, porque o céu é azul, então quando a gente reconhece o azul, a gente reconhece que é dia. Então, esse fotorreceptor acaba recebendo essa luz azul e manda essa informação para o nosso cérebro dizendo que é dia. E hoje a gente sabe que a tecnologia LED ela é toda feita com luz azul tratada com fósforo, e a gente acaba tendo todos esses equipamentos, computador, laptop, televisor, o telefone celular mesmo, o smartphone, acaba tudo tendo luz azul, e essa luz azul acaba entrando nos nossos olhos, e essa informação que vem para o nosso cérebro é de que é dia, e a gente acaba tendo uma cronorruptura, a gente tem um atraso na produção hormonal, e isso dá uma disfunção no corpo humano. E eu estudei bem essa questão do ciclo circadiano por volta de 2009, 2010, 2011, e a partir de 2012 eu passei a estudar o efeito em outros animais também, os impactos que isso tem. Então, a primeira artigo que eu publiquei foi esse, A Luz do Sol na Saúde, que foi em relação ao corpo humano, e essa questão do ciclo circadiano, destacando essa questão desses nossos fotorreceptores e como a gente vê a luz. Já a partir de 1984... Silvia, por favor, consegue minimizar aquele aviso de compartilhamento de tela lá, que ele está na frente de alguns slides? Esse aqui, de parar de compartilhar? Dá só para minimizar aí. Ok, já sumiu. Eu não sei minimizar ele. Sumiu. Obrigada, desculpa. E quando eu fiz essa pesquisa, que eu
publiquei ela em 2011, até a orientadora falou, esse assunto é muito esotérico, essa questão do ciclo circadiano, isso é real mesmo, isso existe? Eu falei, não é esotérico, que tem comprovação, porque a gente já estava em 2010 aqui no Brasil, e desde 84 já falavam dessa influência do ciclo circadiano na saúde humana, e a partir de 2002, se não me engano, foi quando eles descobriram a melanopsina, que é esse fotorreceptor que está no olho, mas é um sistema não visual. E em 2017, esses americanos que descobriram que tinham esse estudo sobre o ciclo circadiano, ganharam esse Nobel da Medicina, que foi um prêmio que eles ganharam muito depois do que eles lançaram os estudos dele, porque conseguiram confirmar realmente que o ciclo circadiano era muito importante para o corpo humano e para a saúde. Então, a partir daqui, acabaram entrando muitos estudos. Eu vejo muita gente vendendo luz azul, como se a luz azul fosse boa, Philips, principalmente em escritório, porque eles sempre relacionaram essa luz azul à produtividade, luz branca na maior produtividade, só que a gente tem essa questão da produtividade, acaba danificando o organismo e nem sempre ela é boa. Então, tem um estudo até da Mariana Figueroa, que ela fez uma parte de uma iluminação circadiana para os submarinos da NASA. Então, como eles não podem apagar as luzes, lá eles começaram a testar e ver quais eram os impactos que a pessoa tinha. Então, a luz azul, na parte da manhã, até ela tem um fator positivo, que ela acaba estimulando a produção de alguns hormônios. Mas, ao longo do dia, essa curva tem que decair, o azul tem que sair dessa equação, e durante a noite, esses submarinos são iluminados com luz vermelha, porque a luz vermelha acaba não trazendo impactos na produção da melatonina. Então, dentro do ponto de vista de saúde, a luz que a gente deveria usar durante esse ciclo escuro é a luz vermelha, porque ela acaba não afetando a produção da melatonina, e uma luz de forma indireta. Então, basicamente, a gente tem esse fotorreceptor, que é calibrado no azul, e ele é super importante, porque ele manda essa informação para o nosso cérebro de que é dia, só que a gente vem atrapalhando a nossa produção hormonal, porque a gente acaba introduzindo muita luz artificial no período noturno. E depois, não somos só nós que sofremos essa cronorruptura. Todos os mamíferos têm esse fotorreceptor, esse criptocromo, e também sofrem a mesma influência. Então, quando a gente entra com a luz artificial no meio ambiente, a gente atrapalha o ser humano e todo o bioma da região. Então, não faz mal para a gente, faz mal para todo mundo. Já existem tecnologias capazes de controlar essa questão do azul nos LEDs, nos diodos, tem filtro, inclusive, e é uma coisa até bem fácil de colocar, porque muitas vezes o fabricante, por questões de custo, ele acaba trazendo uma informação de que a luz branca é melhor, e ela não é melhor, ela é mais barata. Então, muitas vezes o fabricante fala que é melhor porque é mais fácil dele produzir. Mas é muito fácil para qualquer tipo de fabricante inserir um filtro dentro de uma luminária, e um filtro é um atributo bastante barato para se colocar dentro de toda a iluminação. A gente tem que levar sempre em consideração a questão do espectro da luz, então a temperatura de cor da luz ela é importante. Quando você tem ultravioleta dentro de uma fonte luminosa ou o espectro muito azul, acaba trazendo muito mais impactos dentro dessa parte noturna. Falei da luz vermelha, né, porque ela acaba não impedindo a produção da melatonina. A CIE, que é a Comissão Internacional de Aclarragem, ele já recomenda que a luz adequada seja para cada horário, para respeitar esse ciclo circadiano. Já em outubro de 2019 já entrou essa portaria. Aqui no Brasil, a gente ainda nem conseguiu colocar na iluminação pública essa questão, porque a norma de iluminação pública 5101, ela está em consulta pública. A gente teve esse tributo, né, de 11 de setembro de 2001, que essa luz azul acabou entrando como um tributo, uma homenagem, uma peça de design, só que ela é muito ela danifica muito o meio ambiente. Não sei se vocês já viram um documentário que é muito bacana, quem não viu, eu recomendo que veja, está na TV Escola, chama A Luz que Vem da Escuridão.
porque basicamente é a luz azul, a luz de xenon, que também tem bastante ultravioleta, e acaba atraindo ali os pássaros para uma armadilha, porque é justamente em setembro, que é um mês de movimentos migratórios dos pássaros, porque tem a mudança de estação, os pássaros vêm dos Estados Unidos, Canadá, em direção aqui à América do Sul, acabam avistando, porque Nova York está na costa, então esses animais fazem normalmente essa travessia pela costa, acabam vendo essa luz no meio da noite, isso tem um poder de atração e acaba desviando eles do caminho e muitos morrem durante esse percurso. E teve uma discussão muito grande que continua até hoje, porque o tributo não foi desligado, então eles ligam e desligam, dessa questão estética, né? Por que a questão estética é mais importante do que a questão do meio ambiente? E isso devia ser abolido, porque é uma aberração para a natureza esse tributo, que morre muitos pássaros todos os anos. Os pássaros, eles têm um sistema visual diferente do nosso, porque nós temos nós temos tricromatas, né? A gente enxerga em vermelho, verde e azul, os pássaros enxergam em vermelho, verde, azul, amarelo e ultravioleta. Então, basicamente, todos esses seres que voam enxergam em ultravioleta. Os pássaros, os aquáticos também enxergam em ultravioleta, os peixes, os insetos enxergam em ultravioleta. Eu li esse livro, do professor Barghini, ele está disponível para baixar esse livro, eu posso passar para vocês depois também, quem tiver interesse de ler, ele é muito interessante, e ele foi até patrocinado pela FAPESP de 2010, esse livro, e ele fala da influência da iluminação artificial no meio ambiente, principalmente ele fala dos insetos, e nessa época ele já falava da questão da atração dos insetos por causa da lâmpada de vapor metálico, que estava tendo uma troca da lâmpada de vapor de sódio nas cidades pelas lâmpadas de vapor metálico, e ele alertava que isso ia trazer alguns insetos que trazem muitas doenças para a cidade, e realmente a gente vê hoje que a gente tem até febre amarela em São Paulo, que há 2, 3 anos atrás a gente teve aqui uma campanha de vacinação, porque justamente a gente acaba desempenhando um poder de atração muito grande para outros espécimes para dentro da cidade. Porque a luz, de modo geral, os luminários que a gente tem no mercado são muito ruins, são de baixa qualidade, eles não têm um cut-off, então você consegue ver a fonte de longe e acabam que tem muito brilho, tem muita poluição luminosa, e eu acredito que a maior parte delas não ilumina aquilo que deveria. Então, a gente não tem boas luminárias com boas óticas, o que acaba sendo bastante prejudicial. O inseto basicamente enxerga em azul, e verde e ultravioleta, e ele não enxerga o espectro de luz vermelho. Então, eu acabei fazendo algumas pesquisas e avaliando o fotorreceptor de cada espécime, e eu vi que acima de 585 nanômetros, inclusive a regulamentação na Flórida, eles falam dessa questão dos 585, alguns falam em 589 nanômetros, é o comprimento de onda que não afeta tanto o meio ambiente. E, inclusive, existe LED, eu achei um LED da Anistia, que tem, eles chamam ele de Blue Dye, que é assim, azul, em 605 nanômetros, que desempenha uma iluminação bem interessante para a iluminação de áreas externas, e é possível, a gente tem tecnologia para todo tipo de iluminação, e inclusive que causem menos impacto. Mudaram aqui muitas avenidas, acabaram colocando ou LED ou vapor metálico, e realmente aumentou aqui a questão da atração dos insetos. A gente tem tido muito pernilongo, muitos vetores aqui na cidade, embora o Aedes aegypti ele só trabalhe durante o dia, né, que é um mosquito que pica durante o dia, com essa altíssima iluminação da cidade, acaba que você aumenta o tempo de expediente do inseto, e ele acaba tendo um hábito noturno também, ele acaba picando, porque ele não entende quando é dia e quando é noite, né. Publiquei esse artigo em 2017, que é Luz e Meio Ambiente, que fala um pouco desses impactos em alguns espécimes. Essa questão do cut-off, da poluição luminosa, fala um pouco nesse artigo também. É errado, vocês que são todos aí da rede sabem que a gente não deveria jogar luz para a abóbora celeste. Quando a gente ilumina para o chão é melhor, mas se a gente conseguisse iluminar o passeio somente, né, seria melhor ainda, porque a gente ia causar menos impactos, porque inclusive as plantas também precisam passar por esse ciclo escuro, porque elas também dormem. Então, a gente tem problemas aí com
os insetos com mamíferos e também com as plantas, porque elas também precisam passar por esse ciclo escuro, e na cidade a gente tem uma situação que a luz nunca é apagada. Isso é uma tabela que eu fiz de alguns espécimes que eu pesquisei para conferir e para comparar as oficinas, né, de cada espécie, e cheguei à conclusão que realmente a luz vermelha acaba sendo mais eficiente do ponto de vista da iluminação artificial dentro do meio ambiente, porque ela vai causar menos impactos. Melhor é se a gente não iluminar nada, né? Mas em algumas situações a gente precisa iluminar. E é um assunto que vai além. Por exemplo, quando a gente fala de arquitetura, as pessoas acham que iluminar é a solução. E às vezes não é porque o passeio é ruim, está cheio de buraco, que a luz vai resolver a questão do buraco. Então a gente tem que tratar um pouco a iluminação como um todo. Então a arquitetura, a gente tem que entender por que o passeio está ruim, então tem que arrumar a calçada, tem que ter noções de acessibilidade, tem que ter uma iluminação adequada, uma iluminação não invasiva, evitar o ofuscamento. Então, são várias discussões que a gente tem que entrar muito mais em projeto. E o Brasil, a gente sabe que ele não tem muito força de projeto. A gente tem, as pessoas vão fazendo, as pessoas têm informação, então é um país do puxadinho. Eu que estudei acessibilidade, vejo que 98% da cidade está fora de norma técnica porque não é acessível. Isso foi uns testes que eu fiz com o LED da Nishia de 605 nanômetros. A Interlight, que é um fabricante, acabou montando essas peças para mim, e esse é o efeito visual que ela traz. Então, o 605 nanômetros é bem âmbar, e ele acaba, eu acho que ilumina bem até a paisagem, até decorativamente, e cumpre a função de a gente poder ver a vegetação e os caminhos, e sem interferir nesse sistema visual dos insetos. Alguns países já têm modificado, né, feito um retrofit para ter uma iluminação não invasiva, e tem, principalmente na Austrália, e em alguns países, eles já estão fazendo iluminação bat-friendly, que eles chamam, que é até para não atrapalhar os morcegos das regiões, porque os morcegos aqui, as pessoas às vezes têm medo, reclamam, mas eles são polinizadores, eles são muito importantes, principalmente nas zonas rurais, e a iluminação artificial também atrapalha eles. Na água, a gente tem que entender como a luz funciona na água, né? Basicamente, a luz azul é que atinge maiores profundidades, por isso que a maior parte dos peixes e dos seres aquáticos enxergam em azul, verde e ultravioleta, porque os espectros são os comprimentos de onda que acabam atingindo maiores profundidades. A luz vermelha também, ela é menos invasiva, porque ela acaba não atingindo grandes profundidades. Então, para todos os espécimes, eu vi que a luz vermelha seria, quando a gente precisa iluminar, seria a melhor opção. No caso das tartarugas marinhas, né, a gente tem uma fotopoluição muito grande em toda a região costeira. O Brasil tem uma costa muito grande, a gente tem mais de 7.000 quilômetros de costa, e a gente tem iluminado de maneira bastante incorreta e bastante invasiva, porque a tartaruga marinha mãe, ela tem a chamada fototaxia negativa, quando tem muita luz na costa, ela não se aproxima, porque ela quer colocar os ovos em algum lugar mais tranquilo, e acaba que o peixe, quando ela põe os ovos, a tartaruguinha, se tem uma luz artificial mal colocada, ela acaba se dirigindo para o lado errado e acaba morrendo. Eles são comidos, ou morrem atropelados, porque vão para a via, porque elas enxergam em ultravioleta logo que elas nascem, né? E elas acabam se guiando pela luz polarizada na água. E, basicamente, na natureza, a gente tem essa luz polarizada na água, tanto das estrelas quanto da Lua. E a gente tem, hoje, com a luz artificial exagerada, a gente acaba mimetizando isso de uma maneira bastante prejudicial. Nesse ponto costeiro, eu identifiquei que a maior parte dos países já tem legislação que proíbe uma iluminação que seja acima do comprimento de onda de 585 nanômetros. Aqui no Brasil, o único lugar que tem uma regulamentação
na Praia do Forte, na Bahia, que eles têm uma lei municipal que é de lux zero. Agora, o resto do país, a gente não tem nenhum tipo de regulamentação para iluminação costeira, e isso é muito ruim. A fototaxia positiva, ela é de todos os insetos, todos os animais, né? Nós somos seres fototrópicos, né? A gente anda basicamente em direção à luz e onde está iluminado a gente vai ver o que está acontecendo. Então, não somos só nós, os seres humanos, são todos os animais que fazem isso. E uma fonte de luz, ela pode ser vista a distâncias gigantes, 3, 4 quilômetros. Então, é muito importante que as pessoas entendam essa questão do cut-off e o que é o ofuscamento, porque a fonte em si, ela é prejudicial no sistema visual, porque a gente a gente enxerga através da reflexão. Então, a fonte, ela não precisa nem ser vista. Então, é muito importante que as luminárias sejam feitas de maneira correta e que tenha esse Foucault-Toff. E alguns animais têm a fototaxia negativa. A barata é um, né? Por exemplo, se acende a luz, a barata se finge de morta ou sai correndo. Ela se esconde. E a gente tem uma cartilha do projeto Tamar, que é adaptada de Whittington e Martin, de 96, que são australianos, sobre a questão da iluminação costeira. Umas dicas do que é certo e o que é errado fazer. Então, quanto menos invasiva a luz for, melhor. E a questão da temperatura de cor também é muito importante. Lá na Austrália, eles têm implantado essa Turtle Friendly Light, que é uma luz acima desses 585 nanômetros, eles usam esses filtros âmbar, e a luz ela é bem escurecida para causar menos impacto. Tem diversas universidades aí no Canadá também que estão tentando desenvolver algumas iluminações menos invasivas. Eu acho ainda assim, a tentativa da temperatura de cor é importante, mas a tipologia também é importante. Muitas vezes o profissional acaba colocando um poste alto porque ele acaba abrangendo uma área maior, mas por outro lado, eu acho muito invasivo. Então, eu prefiro colocar postes mais baixos, com uma iluminação menos invasiva, eu acho que seria bem mais interessante. E tem também algumas universidades que estão testando já essa questão do Bat Friendly Light, que eles usam o espectro de cor vermelha já na iluminação, que é para causar menos impacto. Porque o vermelho, o morcego em si não enxerga, mas ele acaba vendo os insetos. A luz artificial ela acaba atraindo insetos que ficam em volta dessas lâmpadas e o inseto vai atrás desses insetos. O morcego vai atrás dos insetos. Então, você tendo uma luz que não atrai os insetos, você acaba não atrapalhando o voo dos morceguinhos. E basicamente é isso. Então, muita gente, quando eu falo da luz vermelha, as pessoas têm preconceito com o vermelho, né? Falam, mas vermelho é luz de puteiro. É uma luz que não sei porque ganhou ela é mal falada, né? Mas talvez porque antigamente nas tavernas, né, eles colocavam um lampião na frente da taverna e justamente para atrair menos insetos, porque você coloca uma luz do lado da porta e essa luz atrai insetos, você vai encher de bicho o teu recinto. Então eles colocavam esse filtro vermelho que era justamente para não encher de inseto. E é uma boa ferramenta, não é uma luz ruim, é uma luz boa. Silvia? Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode fazer quantas perguntas quiser. Tem uma questão que provavelmente nesses outros países em que esse estudo foi feito não é tão importante como no Brasil, mas aqui a gente tem questão da segurança pública noturna, né? O pessoal se sente muito mais seguro quando a iluminação é forte, é clara, aquela luz amarela imitando o sol, uma luz bem esbranquiçada. Uma luz mais avermelhada, mais azulada, eu acredito que pode gerar uma certa resistência da população por causa dessa questão da segurança pública. O que você acha disso?
Então, tem o estudo da Prefeitura de Chicago, né, que é o estudo de prevenção contra o crime. A gente tem um índice de iluminação que abaixo de 22 lux, você não tem reconhecimento de face. Então, é muito importante para as pessoas se sentirem seguras dentro do ambiente, elas poderem reconhecer o rosto de quem elas veem. Então, quando a gente trata com pessoas, a gente está trabalhando com essa questão visual e psicológica. Certamente não é a luz que vai diminuir o crime, mas o fato de ser reconhecido, se existe um sistema de filmagem, a pessoa vai evitar o crime porque ela não quer ser presa depois. Então, a gente tem muitos fatores, né? Hoje a gente tem muita tecnologia, muito sensor de presença, então você pode fazer uma iluminação que só funciona quando tem alguém. E hoje tem sensor de presença que você pode fazer regulagem de quantos quilos aquele volume tem. Por exemplo, assim, se passar um cachorro de 30 quilos, ele não vai ser racionado, mas se tiver uma pessoa acima de 50 quilos, ou qualquer formato acima de 50 quilos, aquela luz vai acionar, e aí as luzes vão se acender para aquela pessoa que passa. Tem o LED Forum, que todos os anos acontece aqui no Brasil, que não acontecia antes da pandemia, né? Acho que esse ano vai ter. E tudo indica que sim. Mas vem lighting designers de outros países fazer apresentações. E em 2012, veio um croata que eles estavam colocando estradas já com sensor de presença. Então, na Croácia. Então, a gente imagina, a Croácia já tem alguns projetos que são super importantes do ponto de vista de impactos ambientais? Sim, porque aí a luz acendia quando vinha carro, passava o carro, a luz apagava, para causar menos impacto naquele local. Então, isso é viável ou não? É viável, é fácil, o LED não tem memória de acendimento, então ele pode acender e apagar tranquilamente, que ele não se estraga, né? É um tipo de eletrônico que permite isso, mas precisa ter projeto, precisa ter investimento, precisa ter boa vontade. Então, eu acho que deixar a luz acesa o tempo todo não é a solução, porque você acaba trazendo muitos impactos. A questão da segurança, realmente, se a pessoa tá iluminada, ela se sente mais segura, mas a gente tem problemas sociais muito grandes no Brasil, que não é só com iluminação que a gente vai resolver. Então, precisa ter outras questões aqui, que são realmente sociais, para a gente diminuir a violência. Não é a falta de luz que cria violência, você entende? Eu até tenho conversado isso com alguns grupos de estudos que eu tenho, dessa questão do escuro. O escuro está virando um privilégio para a gente rica, né? Porque a gente pobre não pode ficar no escuro porque é estuprada e assaltada. Então, quem pode desfrutar um lugar com menos luz? Quem está com um ambiente controlado. Então, não está correto isso. A gente tem que conversar mais sobre isso, né? Então, a gente vai iluminar tudo porque a gente tem um país violento? Eu acho que a gente precisa conversar bastante sobre isso, mas eu acho que a iluminação é prejudicial e as pessoas precisam saber disso também. Você quer colocar sua questão agora, Bernardo, antes da Silvia continuar? Não, se ela vai continuar, eu aguardo até o final, sem problema. Não, está acabando já. É questão do filtro, né, que eu já tinha falado anteriormente. O filtro é uma coisa muito barata para colocar nas luminárias. Por exemplo, dá para ver na câmera aqui, vocês estão me vendo também? Porque eu só estou vendo minha apresentação, né? Isso aqui é uma luminária tipo de espeto, né? E ela é para iluminação de jardim. E eu posso colocar aqui uma máscara que é anti-ofuscamento. Tem uma grelha, um honeycomb aqui, ó, que ela faz um honey, e um filtro âmbar, que eu coloco, que é uma coisa baratinha, custa R$10, e eu já mudo uma luminária que era branca, ela acaba virando âmbar, e isso ajuda bastante, porque filtra o espectro azul. Então, algumas soluções são muito fáceis da gente aplicar, e muitas vezes as pessoas acabam não utilizando nem as soluções fáceis, porque eu acho que, de modo geral, o que falta no país é projeto, né? Era isso, né? Essa apresentação foi essa, né? Silvia, muito obrigada, acho que foi ótimo, foi muito esclarecedor.
Obrigado, Silvia, pela palestra aí, excelente palestra, né? E realmente muito obrigado. Na verdade, a primeira não é propriamente uma pergunta, é até um comentário que você tinha falado sobre o ciclo circadiano e que eu vejo hoje em dia virar uma... Bom, a primeira coisa é que tem se estabelecido muito o conceito de higiene do sono, né? De higiene do sono, que nós temos que respeitar, inclusive em ambientes escuros. E eu vejo também, eu comecei a procurar alguns suplementos, né? Mas por outro motivo, comecei a ver que tem uma febre de suplemento de melatonina, que o pessoal está tomando justamente para melhorar a qualidade do sono, né? Ou talvez para forçar algum ciclo circadiano, mas não sei que ponto isso consegue sobrepor a luz com um espectro muito azulado, né? Mas parece que tem se usado bastante esse tipo de suplemento, né? Bom, a dúvida que eu tenho é a seguinte, Silvia. Com relação à iluminação, né? Você é uma arquiteta, né? A minha dúvida é que tipo de formação, né, que lida diretamente com esse conceito? Arquitetos, engenheiros civis, né, também lidam com esse tipo de conceito. Engenheiro eletricista lidaria com a produção desses equipamentos. Então, e dito isso, né, qual é a carga hoje em dia que tu vê nos cursos de arquitetura, por exemplo, de engenharia civil, que são dedicados a essa questão não só de iluminação, mas como de iluminação consciente, né, iluminação sustentável? Se é um problema Olha, estrutural... iluminação não está na cadeira da arquitetura, tá? Então, assim, eu fiz arquitetura, estudei 5 anos de arquitetura e não estudei iluminação na arquitetura, eu fiz uma pós-graduação de iluminação. Eu já tinha uma certa sensibilização para iluminação, porque meu pai foi engenheiro eletricista e ele trabalhava com projetos de iluminação, então eu cresci vendo isso. Mas eu fiz uma pós-graduação depois de 2 anos em iluminação e depois eu fiz uma outra pós-graduação de mais 2 anos também em iluminação. Então, eu estudei iluminação durante os 4 anos, e você não tem na graduação, em nenhum curso, iluminação, só cursos de pós-graduação mesmo. Poxa, realmente mas, e assim, a literatura também é fraca aqui no Brasil, né? Porque você é obrigado a estudar muito a literatura internacional. Você tem pouca literatura brasileira disponível sobre o assunto. Por incrível que pareça. E eu fico doida, às vezes, quando eu acho pesquisador brasileiro que só publica em inglês. Eu quero morrer. Eu falei, gente, o pessoal estuda em universidade pública, sabe que a população é carente de estudar em português, e você só vê as publicações em língua estrangeira. É triste. Realmente é preocupante seria uma das abordagens até do grupo aqui atuar no conselho como é que é? Tem um conselho do MEC, né, que trata das engenharias, né, justamente para tentar colocar, né, ou mesmo direto com as universidades federais, tentar colocar algum tipo de optativa, né, sugerir algum tipo de optativa.